Fala galera, tá começando mais uma prancheta do Bet e hoje trazendo uma análise bem detalhada de Domenech Torrent, análise da filosofia tática e da metodologia do novo treinador do Mengão. Domenech tem 58 anos, é espanhol da região da Catalunha e foi assistente técnico de Pep Guardiola durante 10 anos em clubes como Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City. Em 2018 ele encerrou a parceria com Guardiola e foi fazer o seu primeiro trabalho autoral depois desses 10 anos trabalhando com um treinador espanhol. Ele foi treinar então o New York City da Major League Soccer, que joga lá nos Estados Unidos. A primeira coisa que a gente tem para dizer e para deixar a torcida do Flamengo bastante tranquila é que, assim como o Jorge Jesus, Domenech propõe um método igualmente ofensivo, para frente com muita posse de bola e marcação-pressão. Mas apesar de os fins serem os mesmos, os meios são completamente diferentes. A forma como Domenech é ofensivo e ataca o adversário é frontalmente oposta à forma como Jesus entende futebol. Para Jorge Jesus, a referência é a bola. Os jogadores buscam se aproximar para onde a bola está e assim se associar e trocar passes. Mas para Domenech a referência é outra, a referência é o espaço, não a bola. Nessa metodologia de Domenech, amplitude, profundidade, passe e trabalhar com diferentes alturas no campo são inegociáveis. Mas qual é essa metodologia e como ela funciona? A forma dessa maneira de se pensar o futebol é chamado de jogo de posição. O jogo de posição tem como objetivo ter uma equipe extremamente ofensiva, que busca ter a posse de bola o tempo inteiro e que seus jogadores busquem sempre estar no lugar certo e na hora certa. Domenech é discípulo de Guardiola, que é discípulo de Cruyff, que por sua vez é discípulo de Rinus Michels. O futebol total holandês da década de 70, que encantou o mundo com o carrossel holandês na Copa de 74, trouxe os primeiros conceitos do jogo de posição. A ideia principal é que nenhum jogador é maior que a equipe. A engrenagem é sempre mais importante do que as peças. Todos os jogadores devem se adequar ao esquema e utilizar sua técnica em prol da equipe. E tudo isso tem que ser feito através de um futebol de posse de bola, utilizando passes curtos e rápidos e se impondo a partir do domínio dos espaços. E o domínio dos espaços é um dos principais conceitos do jogo de posição. Michels dizia que a busca era 1. Dominar cada espaço do campo de maneira racional, 2. Tornar o espaço colaborativo, com os jogadores mudando de posição embora dominando o espaço em que estejam, e 3. Manter a posse com toques curtos, buscando sempre desequilibrar o adversário e achar o homem livre por trás da linha defensiva do adversário. A ideia então é construir um futebol de posse que vá do espaço para o tempo, e não o contrário. Primeiro domina-se os espaços para depois os homens interagirem. Veja a seguir uma explicação do Xavi, um dos maiores jogadores de todos os tempos que aprendeu os conceitos do jogo de posição desde os 10 anos de idade lá nas divisões de base do Barcelona e jogou dessa maneira a vida inteira. Eu entendo o futebol como espaço e tempo. Eu entendo futebol como espaço e tempo. Se Messi está num espaço que não há ninguém, tem tempo para pensar, então se torna muito perigoso. Se não tem tempo para pensar e não tem espaço, não é mais perigoso. Ele pode até conseguir driblar 3 ou 4, mas é muito mais complicado. Eu entendo futebol como espaço e tempo. Tem gente que fala de contra-ataque, de ataque rápido, chame do que você quiser. O vocabulário você escolhe. Eu prefiro dizer, o espaço está ali, o espaço está aqui, o espaço está ali, e o tempo você terá. Fique na sua posição e não venha buscar a bola. Fique aí e nós vamos fazer com que a bola chegue até você. Eu vejo futebol dessa maneira e é assim que eu fui criado. Me he criado com Rijkaard, com Van Gaal, com Guardiola, com Del Bosque, com Luis Aragonés. Segundo Guardiola, além desse domínio do espaço, os outros objetivos do jogo de posição são dominar a bola em posições perigosas do campo, manipular a defesa do adversário e criar chances de gol de alta qualidade. O próprio Guardiola disse uma vez num treinamento do Barcelona o seguinte: não é a posse ou os passes de primeira que importam, mas a intenção por trás disso, que é desorganizar o adversário. E como você desorganiza o adversário? Com passes rápidos, precisos e objetivos. Uma das metodologias utilizadas é dividir o campo em zonas, mas não aquelas zonas tradicionais que a maioria dos treinadores estão acostumados. É uma divisão um pouco diferente. Enquanto a subdivisão tradicional, que é usada por grande parcela dos treinadores, faz uso de 2 linhas verticais, dividindo o campo em 3 corredores, direito, central e esquerdo, e 5 linhas horizontais, transformando um campo em 18 zonas de aproximadamente o mesmo tamanho,
Guardiola ele propõe subdivisões, digamos assim, mais ortodoxas. Ele divide o campo não mais em 3, mas em 4 zonas horizontais e 5 verticais. Isso faz com que o tamanho das zonas seja heterogêneo dependendo do setor do campo. Uma das principais modificações propostas por Guardiola diz respeito à zona 14. Alguns chamam essa zona de zona de funil, outros conhecem ela mais popularmente como entrada da área. A nomenclatura pouco importa, a questão é a importância dessa região do campo. É dali da zona 14 que a maioria dos gols são criados. Há estudos, inclusive, que dizem que mais de 80% das assistências para gol saem exatamente dessa zona. Mas por que isso acontece? Por que essa zona 14 é tão perigosa? Repara só, toma essa zona 13 como exemplo aqui no corredor esquerdo. Todas as opções de passe são para dentro. Do outro lado do campo tem a linha que acaba e termina o campo. Então assim, com a bola nos corredores, no corredor esquerdo ou no corredor direito, o jogador se vê limitado e tem menos possibilidades de passe. Já na zona 14, o jogador tem a opção de dar passe para todos os lados do campo, e assim ele se torna mais perigoso e mais imprevisível. Então o passe pode ser mais centralizado, em profundidade, para um jogador que pode estar fazendo a ultrapassagem. Pode ser abrindo o jogo para um dos companheiros lá nos lados do campo, ou até finalizar para o gol, já que ele está de frente para o goleiro. Mas então qual que foi a grande sacada do Guardiola nessa redistribuição das zonas? A ideia aqui é repartir a zona 14 em 3, criando o que ele chama de meio espaço, ou o que chamam em inglês de half space. Esse meio espaço, além de permitir um maior povoamento da zona 14, ele passa a ser justamente a parte da zona 14 em que o jogador pega a bola e pode aproveitar o espaço entre o zagueiro e o lateral. Em diversas oportunidades, essa posição é justamente a que vai permitir que o time explore esse espaço entre os defensores e distribua passes em profundidades ou até finalizando para o gol justamente nesses espaços. Bom, partindo então para um outro conceito que é também utilizado no jogo de posição, que é o conceito do homem livre e do terceiro homem. Uma das ideias do jogo de posição é gerar superioridade em relação ao adversário, criando triangulações para que as linhas de passe sejam criadas e a interação entre os jogadores seja rápida e dinâmica. Para isso acontecer, o conceito do homem livre é fundamental. O homem livre é justamente o cara que se apresenta atrás da linha de defesa do adversário para receber a bola através de um passe que rompa a linha de defesa e que tire a bola da pressão. Para isso, o jogador que está atrás da linha de defesa tem que identificar qual que é o espaço que ele precisa se posicionar para poder criar essa linha de passe em relação ao portador da bola e aparecer em condições de receber a bola. Então, o homem livre é justamente esse jogador que se movimenta, procura o espaço, cria a linha de passe e recebe a bola. Só que tem um probleminha. Esse cara normalmente ele recebe a bola de costas e isso facilita o trabalho da marcação, que pode rapidamente avançar um jogador, encostar nesse cara e não permitir que ele possa girar o corpo e progredir em direção ao gol. E é justamente aí que entra o conceito do terceiro homem. O terceiro homem é o cara que, após o homem livre fazer a recepção do passe, ele se coloca num novo espaço, criando uma nova linha de passe, para que o homem livre, que é o atual portador da bola, possa tocar a bola rapidamente. Só que repare a diferença agora. Ao invés do jogador estar de costas para o gol, ele recebe a bola de frente e consegue progredir em campo com muito mais facilidade. Segundo o próprio Guardiola, se a troca de passes for rápida, é praticamente impossível marcar esse terceiro homem. Bom, vamos partir então para um novo conceito que também é utilizado no jogo de posição. O jogo de posição ele busca o tempo inteiro gerar situações de superioridade em relação ao adversário. Mas essa superioridade não é apenas aquela superioridade numérica, onde se tem mais jogadores que o adversário numa mesma região do campo. A superioridade pode se dar de formas diferentes. São 4 as formas de se obter superioridade em relação ao seu adversário. A superioridade ela pode ser quantitativa, qualitativa, posicional ou socioafetiva. A quantitativa é a mais simples, nada mais é do que ter mais jogadores próximos da bola do que seu adversário. É aquela boa e velha superioridade numérica, aquela básica. Aqui na tela vocês vão ver, por exemplo, o New York City do próprio Domenech tendo 4 jogadores próximos da bola, enquanto o adversário tem apenas 2. Então isso gera uma situação de 4 contra 2, ou seja, eu tenho 4 jogadores contra 2 adversários, então eu tenho superioridade numérica. A superioridade pode ser também qualitativa, que é quando cria-se situações para que seus melhores jogadores fiquem em situações de, por exemplo, 1 contra 1 em uma determinada zona do campo.
Pensa num jogador habilidoso, sei lá, Messi, Neymar, Robin, Ribéry, Sterling. Esses caras, eles quase sempre vão levar melhor nessas situações de 1 contra 1. Na imagem vocês vão ver, por exemplo, que o Bayer ele gerou uma situação em que o Douglas Costa fica numa situação de 1 contra 1, numa posição, numa zona privilegiada do campo. Então se ele passa do defensor, ele já sai na cara do gol. E em 9 a cada 10 vezes, jogadores como Douglas Costa, Neymar, Messi, eles vão levar vantagem sobre o adversário nesse 1 contra 1. E aí vão ter possibilidade de criar uma chance de gol bastante clara. O terceiro tipo de superioridade é a posicional. Na superioridade posicional é quando seus jogadores estão melhor posicionados que os adversários, mesmo que esteja em inferioridade numérica, não importa. Dessa forma, eles levam vantagem em relação ao adversário não por estar em maior número, mas por estar em boa situação de receber a bola. Nesse exemplo você vai ver que, por exemplo, o meio do Bayer está melhor posicionado que os 2 defensores que estão próximos dele. Isso faz com que ele esteja em condições de receber a bola ali no espaço entre as linhas e está bem posicionado para receber esse passe. Ele criou e gerou essa linha de passe, mesmo estando numa situação de 1 contra 2, ele sozinho contra 2 adversários. Um outro exemplo de superioridade posicional pode ser também a nossa Kia, como está dentro da área. Nesse exemplo, o atacante ele recebe um cruzamento que saiu lá da direita completamente livre. Então, mesmo com 3 defensores próximos dele, ele conseguiu encontrar o espaço que deixou ele em condições de receber essa bola. Ou seja, mesmo tendo inferioridade numérica numa situação dele sozinho contra 3, o jogador cria uma situação de superioridade em relação ao adversário graças ao posicionamento dele, graças ao espaço que ele ocupa no campo. E por último, a gente tem a superioridade socioafetiva, que é quando os jogadores efetuam recursos táticos e técnicos com mais efetividade que o seu adversário. Imagina, por exemplo, o time do Barcelona, lá da era Guardiola. Os jogadores já se conheciam há muito tempo, cresceram desde a base, jogando sempre na mesma filosofia de jogo, todos os dias, desde os 5 anos de idade. Então assim, eles entre si sabem que movimentações fazer, quando fazer e aonde vai encontrar o seu companheiro o tempo inteiro. Então isso é o que representa a superioridade socioafetiva. Pois é, só que para muita gente, tudo isso, todos esses conceitos, todas essas questões dos espaços, das zonas, tudo isso pode soar muito mecânico e que isso vai travar o time e tirar a liberdade criativa dos jogadores. Contraponto para isso, o próprio Domenech já respondeu em uma entrevista quando ele disse o seguinte: o jogo posicional não quer dizer que um jogador está num lugar e não se mexe. Tome o Bayer que treinamos como exemplo. Tínhamos do lado esquerdo Ribéry, Alaba e Thiago. Você não sabia se o Thiago jogava de ponta, Ribéry, Alaba de meia ou de lateral. Não é que você não pode se mover, mas é que em cada posição e em cada momento do jogo há um jogador numa posição específica e pré-determinada. Corroborando com essa questão da liberdade, entra também o conceito da liberdade que os jogadores têm na fase terminal da jogada, lá no final do campo. Segundo o próprio Guardiola, o objetivo do treinador, ao aplicar esse jogo de posição, é fazer com que a bola saia do campo de defesa e chegue até próximo do gol adversário. Só que naquele momento final, ali no último terço, os jogadores têm liberdade para se movimentar e fazer o que bem entenderem. O ponta ataca a área, o meia infiltra, o atacante faz o facão buscando a profundidade, não importa. Se movimentam como eles quiserem para chegar até o gol. Para exemplificar, o Henry explicou uma vez, quando estava dando entrevista para a Sky Sport, dizendo como funciona essa liberdade na fase terminal da jogada. Nesse exemplo aqui, quando o Barça tem a bola no meio de campo ali com o Iniesta carregando a bola, o próprio Henry mostrou aonde ele estava lá na sua posição original, lá na ponta esquerda, lá em cima do campo, lá na zona em que foi a ele pré-determinada. E é ali que ele tem que estar segundo a estratégia do jogo de posição. Só que com o desenrolar da jogada, no momento que a bola chega lá no último terço, ou entra lá para a zona 14, olha onde é que o Henry está. Ele já está fazendo facão nas costas do zagueiro, pisando na área e recebendo a bola em condições de marcar o gol cara a cara com o goleiro. Isso mostra na prática como funciona a liberdade nessa última zona do campo. Bom, vamos sair então da teoria e entrar um pouquinho mais na prática. Como que o Domenech aplicou esse estilo de jogo no New York City, que é o seu único trabalho autoral depois de terminar essa parceria com o Guardiola. Um dos primeiros pontos que a gente pode levantar e que é bastante interessante foram as variações de escalação que o Domenech usou lá em New York. Ele trocou não só os jogadores, mas ele trocou também o desenho tático da equipe. Teve 4-3-3, teve 4-2-2-2, 4-1-4-1, jogou com 3 zagueiros formando uma linha de 5, num 5-3-2 e até também num 5-4-1. A grande verdade é que os adeptos desse jogo de posição eles nem ligam muito para esses números. Alguns falam que isso aí é só número de telefone.
A questão é os jogadores saberem que espaço do campo ocupar de acordo com a posição que a bola está no campo, e tudo isso tem que acontecer de forma fluida. Quem vai estar ocupando cada um desses espaços pouco importa, quem vai estar ocupando cada uma dessas zonas não interessa, contanto que o time funcione como um mecanismo. Bom, então a gente vai ver aqui nesses lances que a gente separou, que todos esses conceitos que a gente abordou aqui no vídeo, eles foram implementados no New York City pelo Domenech. Então aqui, por exemplo, nesse primeiro lance, o zagueiro ele abre a jogada um pouco mais à frente ali com o ponta direito e repara, primeira coisa, amplitude. Olha como o campo está totalmente alargado, como tem os dois pontas, os dois jogadores que estão no extremo do campo, eles estão quase que colados na linha lateral, dando amplitude máxima para o time. Outra coisa, repara como esse cara que recebeu a bola aqui na ponta, vê se ele não é o homem livre, o cara que recebeu a bola de costas. Agora repara na continuação da jogada se o cara que está ali dando a opção da linha de passe para ele no círculo amarelo, se ele não é o terceiro homem, o cara que vai receber a bola de frente para poder progredir. Repara que o homem livre está marcado, ele teve que girar o corpo para conseguir trabalhar e dar o passe, e o terceiro homem não, ele está livre. Nossa jogada vai se desenrolando e aí a gente vai ver novamente o homem livre, ali quase que como um pivô, já quase na entrada da área. E esse cara que dá o passe, o meia, ele já se apresenta numa tabela como o terceiro homem na continuidade. Então ele dá o passe para o homem livre e já se desmarca, gera uma nova linha de passe e recebe a bola para ser o terceiro homem. E aí a gente tem aquele conceito de liberdade no final. O meia vai abrir a jogada lá na esquerda e você vai ver que como todos os jogadores, inclusive ponta direita, atacante, o próprio meia que deu o passe, todos eles saem das suas posições originais, das suas zonas pré-determinadas e atacam a área para dar possibilidade de finalização para o gol. Um outro lance que é bacana também a gente reparar é o seguinte, repara essa jogada. O jogador pega, o meia pega, recebe a bola ali no meio e você vai ver que lá em cima o jogador que está na zona do corredor, ele vai vir para dentro do campo, vindo para aquela zona ali do meio espaço e vai liberar o corredor para a subida do lateral que está vindo lá de trás. Então a gente vai ver que os jogadores, quando um sai de uma zona e entra na outra, alguém tem que vir e compor essa mesma zona. Bom, agora trazendo uma abordagem mais estatística de como foi o New York City do Domenech, esse time ele liderou alguns quesitos ofensivos importantes. Ele foi o segundo time com mais posse de bola na Major League Soccer em 2019, com 57,6% de posse. Trocou em média mais de 400 passes por jogo, sendo o quinto melhor do campeonato. Foi o terceiro melhor ataque da competição, com 64 gols, e foi o quarto time que mais finalizou a gol, com quase 12 finalizações por jogo. Como funciona a transição ofensiva desse time? No jogo de posição, a transição ofensiva ela depende bastante da qualidade com que o adversário se defende. A regra é, quando há espaço, ataca o espaço. Se quando você retoma a bola num contra-ataque, o adversário está desprotegido e te deixa espaço, então a gente ataca o espaço o mais rápido possível e avança para chegar no gol. Agora, se o adversário ele consegue fechar os espaços e não deixar com que você explore nenhum espaço às costas dele, a gente trabalha um pouco mais a bola, com mais calma, até conseguir, em algum momento, bagunçar o sistema defensivo dos caras e gerar os espaços que aí sim você vai aproveitar para poder chegar e progredir no campo. Bom, no momento defensivo, o que a gente pode destacar é que o Domenech ele utilizou ali uma abordagem um pouco diferente do Guardiola. Ele usou uma linha de 3 zagueiros fazendo uma linha de 5 no fundo. O Guardiola dificilmente usa esse tipo de formação e o Domenech usou bastante, como a gente mostrou ali nas variações que ele fez, linha de 5, 5-4-1, 5-3-2. Em alguns momentos ele usou esse terceiro zagueiro ao invés de fazer uma linha de 4 na defesa. Bom, estatisticamente os números defensivos do New York City também não foram ruins. A gente pode pegar aqui, por exemplo, sofreram 44 gols, tendo sido a terceira melhor defesa da MLS, com apenas um gol a mais do que o melhor colocado, que foi 43. Ficaram com 8 clean sheets, ou seja, 8 partidas sem levar gol, é o 10º nesse quesito na Major League Soccer em 2019. Uma outra ponta interessante é que tomou 80 cartões amarelos, tendo sido o time que mais levou cartão no campeonato e que mais fez falta, tendo feito falta, tem 13,7 faltas por jogo, o que indica que possivelmente esse time ele faz uso bastante das faltas táticas que o Guardiola faz também no Manchester City. Então parece que é algo que o Domenech está carregando para o New York City, está carregando na sua metodologia. Bom, a transição defensiva do New York City ela funciona como todo jogo de posição. Se o cara quer ter a bola, a partir do momento que ele perde, tem que recuperar ela o mais rápido possível. Se você pretende ter um time com posse de bola, se você perde a bola, você tem que recuperar ela o mais rápido possível. Então o que acontece?
Perdeu a bola, pressão. Pressiona em cima, pressiona o adversário lá no ataque. A gente sabe que quando você consegue roubar a bola no campo de ataque, a probabilidade de você conseguir converter numa chance perigosa é maior. Então, se você perde a bola, pressão, assim como o time do Jorge Jesus faz. Bom, a forma como o Domenech Torrent vai implementar toda essa filosofia no Flamengo, a gente não sabe ainda. As opções no elenco não faltam para que ele consiga adequar a forma de jogar do time à forma como ele pensa futebol. De início, deve ter algum tipo de estranhamento de Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e companhia. Só que como a gente explicou nesse vídeo, a metodologia é bem diferente, pode de cara assustar. Mas o Flamengo tem um elenco excelente e experiente. E com a ajuda do Rafinha, que foi treinado por ele e por Guardiola na época de Bayern de Munique, o Domenech tem que aos poucos ir implementando a sua filosofia dentro do clube, sem fazer nenhum tipo de alteração tão brusca, para que o Flamengo não perca o que há de bom hoje, mas ao mesmo tempo implementando a forma como ele pensa futebol aos poucos e ao longo do tempo. O Flamengo vai pegando a cara desse novo treinador. Então é isso, galera. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar em todas as suas redes sociais e me seguir no Twitter e no Instagram, @obrunopet, e também lá o canal do YouTube do Zona Rubro Negra para acompanhar essa e muitas outras análises táticas e muitas notícias sobre o Mengão. Valeu, falou e tamo junto!